Ademais, vereadores no prédio da Câmara, nos seus gabinetes, e havendo número legal do quórum, eu declaro aberta a presente sessão e passo a palavra para a relatora de ata, hoje, Jaqueline. Boa tarde, senhor presidente Eudes Miranda. Aqui é um saúde aos demais vereadores aqui presentes. Boa tarde a todo o público. Ata da sessão ordinária, realizada em 21 de junho de 2016. Aos 21 do mês de junho de 2016, no anexo da Câmara Municipal de Guamaré, plenário, vereador José de Souza Alves, com endereço na rua Manuel Ribeiro, Baixa do Meio, distrito de Guamaré, Rio Grande do Norte, às 15 horas. Reuniu-se em sessão ordinária os vereadores Edson Siqueira, Eudes Miranda, Francisco Damião, Luizete do Negreiros, Ednor de Albuquerque, Josenildo Gomes, Miranda Júnior e Gustavo Henrique. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declarou abertos os trabalhos. Verificando o número legal e o quórum dos vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o redator de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase de expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 14 de junho de 2016. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou o seguinte: projeto de lei de número 059/16, autoria Poder Executivo. Projeto de lei de número 060/2016, autoria Poder Executivo. Termo de convênio de número 007/2015, autoria Poder Executivo. Nos registros, ocupou inicialmente a tribuna o vereador Gustavo Henrique, que iniciou seu discurso fazendo seus cumprimentos de praxe, cumprimentando de modo particular o povo de Baixa do Meio. Em seguida, disse que na última sessão foi iniciada uma discussão acerca de uma notícia que teve grande repercussão, diga-se de passagem, negativa para o nosso município. Continuou: é o nosso dever, como fiscalizadores, constituídos pela nossa Carta Magna, apurarmos e discutirmos acerca disso. Eu dizia naquela reunião que a inspeção realizada pelo TCE, que apontou uma série de irregularidades e sugeriu em seu parecer que o município poderia estar sendo lesado em um prejuízo na ordem de mais de 7 milhões de reais. E isso nos obriga a iniciar uma fiscalização paralela. Mas, naquela ocasião, houveram alguns questionamentos que puseram em xeque a legitimidade do Tribunal de Contas em emitir tal parecer. Citou que o blog Guamaré Dias, o blog depois da notícia envolvendo o TCE aqui em Guamaré, noticiou uma justificativa do município, que até certo ponto foi questionada. Disse que o blog se mostrou contraditório e exemplificou. Lá, ele dava uma justificativa como sendo uma precipitação do órgão fiscalizador em apontar aquelas irregularidades. O mesmo blog, no dia 16, postou uma notícia a respeito do vereador Edson Siqueira, onde ele diz o seguinte, no título da matéria: vereador Edinho não entrega os cargos que ocupa no governo, mesmo após o rompimento. Lembrou que quando estava semana passada discutindo a inspeção do TCE, falava da importância de não haver apadrinhamento para permitir o ingresso no serviço público. Porque quando se faz isso, fere o princípio constitucional, que é o princípio da impessoalidade. Enquanto se apadrinha uns poucos
isso ocorre em detrimento de uns muitos. Enquanto Clóvis noticia que o vereador Edinho não entrega cargos, isso só ressalta que existe apadrinhamento do serviço público municipal. Diz: estamos encerrando uma gestão de recursos virtuosos, ou seja, nós tivemos a oportunidade de fazer um excelente trabalho e zerar o déficit do desemprego com criatividade, com oportunidade para todos, mas, infelizmente, isso ficou concentrado. A porta de entrada para o ingresso no serviço público é a apadrinhar-se. Quando a Constituição Federal estabeleceu que para se ingressar no serviço público deve-se prestar concurso público, é por causa desses exemplos, para que todos tenham oportunidades iguais. Informou que muitos dos nossos habitantes, principalmente de Baixa do Meio, tentaram uma vaga de servente, de pedreiro, numa obra aqui de lado, mas não foi possível, porque a obra está ocupada 100% por pessoas que vieram de fora. Disse que temos, principalmente no distrito de Baixa do Meio, muita gente capacitada dentro de uma atividade específica, por exemplo, a agricultura. Temos pessoas com disposição de sobra, pessoas com histórico de trabalho grandioso, mas falta-lhes oportunidades. Ressaltou que estamos encerrando uma gestão de recursos na ordem de mais de meio bilhão de reais. E a gente pergunta: quantos poços, por exemplo, foram perfurados para ajudar estas pessoas? Nós não temos que tirar as pessoas da zona rural e levar para o centro, para poder sobreviver. Temos que dar condições para elas permanecerem onde estão. Encerrou com uma reflexão que diz: precisamos conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, seremos permanentemente miseráveis, ainda que sejamos milionários. Com a palavra e fazendo seus cumprimentos de praxe, o vereador Edinho disse: se encher de orgulho em prestar conta do que foi feito em Baixa do Meio. Disse dever tudo a Baixa do Meio, as 5 eleições que seu pai teve como vereador. E nessa última, dos 402 votos que obteve, teve 315 votos no distrito de Baixa do Meio. Aproximadamente 85% dos votos foram do povo de Baixa do Meio. Disse que, além de ter um carinho especial por Baixa do Meio, seu pai também mora lá. Edinho ainda disse fazer menção a alguns requerimentos assinados por ele, onde contou com o apoio de todos esses cidadãos e cidadãs que estão aqui na Câmara Municipal. Não se faz nada sozinho. Aqui é um colegiado e que se precisa contaminar os demais para fazer alguma coisa. Continuou: fiz o requerimento da unidade de pronto atendimento de Baixa do Meio, uma unidade que fazia anos que não tinha reforma. Fiz também o requerimento do mercado público, que era uma vergonha, hoje é apresentável e está no modelo de um padrão bom. Fiz o requerimento da Praça da Juventude, que já está com a obra em andamento. Fiz a questão da reforma da Escola Maria Madalena, que não faz vergonha a ser comparada a nenhuma escola particular de Natal. Além da reforma do Madalena, também teve a de Sebastiana Ricardo. Fiz o requerimento de uma pista de caminhada até o assentamento Marizeiro. Disse trazer algumas preocupações, pois foi procurado por um técnico de enfermagem, Alex, mais conhecido como Alex de Roseane, falou com o prefeito e informou que os técnicos de enfermagem
não vão perder os empregos, porque tinha 40 horas em Guamaré e 30 horas em outro município. E a lei só permite 60 horas. E muitos deles estavam na iminência de serem demitidos. Lembrou em trazer também a questão do 13º salário, onde muitos das prefeituras de todo o Brasil, poucas no Rio Grande do Norte, têm a condição de pagar o salário do mês em dia. Os funcionários de Guamaré, no final do mês de junho, além de receberem o salário, vão receber 50% do 13º. Lembrou que o plano de carreira e salário que está em pauta é um pleito de todos os funcionários. Ressaltou que as críticas que estão sendo feitas ao prefeito Hélio vão ser respondidas com obras. Uma das críticas é que Hélio está construindo no ano da eleição. Lembrou que o prefeito tem 4 anos para cumprir o projeto de governo. Ninguém está dizendo o que ele vai fazer no próximo mandato. Disse que em relação aos 7 milhões de reais, fugia desse embate, não queria mencionar que, na verdade, esse relatório não se refere apenas a Hélio, mas se falava de mais 3 prefeitos. Enfatizou que até o final do ano vai ter concurso, não vai ter como fugir. Esse modelo que Hélio implantou está terminando. Hélio fez o que podia fazer para preservar os empregos do povo. Disse que o governo de Hélio também tem ações na área social. As pessoas são assistidas na ação social em questão dos cartões das casas. Isso faz a diferença em qualquer município. Informou que estão querendo fechar a refinaria Clara Camarão. Continuou. Talvez nós vamos deixar todas as diferenças de lado, deixar a eleição só para o dia 2 de outubro. Mas até lá vamos ter que dar as mãos e brigar para que a refinaria do Guamaré permaneça aberta, pois parte da arrecadação de Guamaré depende da refinaria Clara Camarão. Em retomada, o presidente encaminhou para as comissões os projetos lidos no expediente do dia. Em seguida, passou para a ordem do dia, onde constou 2 projetos para serem votados. O projeto de número 056/2016, em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, o presidente pôs em votação. Aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 058/2016. O presidente explicou que essa casa foi fiscalizada. Vieram auditores, teve que exonerar e agora está extinguindo em média de uns 40 cargos em comissão. O presidente colocou em votação. Aprovado por 8 votos. Em seguida, o presidente passou às comunicações parlamentares. Pela ordem, o vereador Gustavo Henrique disse que gostaria de contrapor o vereador Edinor com o máximo de respeito em alguns aspectos. Continuou. Vossa Excelência falou de um ponto que eu achei muito interessante, que era o prazo que o gestor tinha para apresentar as suas ações e resultados à população. Disse ser importante que o vereador Edinor destaque também que atualmente este poder legislativo não age de forma figurativa diante do orçamento da lei de diretriz orçamentária. Esse poder se reúne e a partir de um planejamento proposto pelo próprio executivo, a gente diz para a sociedade o que ela pode esperar naquele ano. Continuou. Desde 2013 que a gente está fazendo isso. Desde 2013 que a gente diz que o plano de cargos, carreiras e salários será implantado. No entanto, não foi. Então, pela lógica de Vossa Excelência, se ele iria deixar todas as ações para o final do mandato, então que zerasse o orçamento e deixasse o mínimo para manter a máquina funcionando
e todo o resto para o final do mandato. Então, Vossa Excelência, como fiscal do povo, ao invés de vir aqui e fazer um comício, justificando as ações, mesmo no fim do mandato, deveria questionar os recursos que alocamos desde 2013. Disse ter o privilégio de conviver com um gestor do município, que não ficou apenas 4 anos, mas ficou 12 anos nessa prefeitura. Se fizermos um retrospecto, nós vamos ver os inúmeros benefícios dele, inclusive na estruturação desse município. Lembrou, mesmo após não estar exercendo qualquer cargo público, após perder a eleição, ele pegou o seu patrimônio de mais de 3 milhões de reais e doou para os mais pobres. Disse estar falando do ex-prefeito e do pai da pobreza, o senhor João Pedro Filho. Continuou, vereador de novo. Eu estava falando do loteamento que foi doado às pessoas mais carentes, graças a uma luta incansável. Falando também de uma prestação de contas. Nós podemos caminhar aqui, hoje ali, encontrar pavimentação, luz e uma infraestrutura mínima. Mas isso foi fruto de muita cobrança. Se tratando do plano de carga e carreiras, vereador de novo, Vossa Excelência fala como se pudesse ostentar uma conquista para o povo do município. Eu lamento. Porque, veja, um plano tão importante, tão perseguido, tem uma desfasagem salarial de mais de anos. Quando fizeram o último concurso, salvo me engano, em 2006, o senhor fala também do técnico de enfermagem. Agora, no fim do mandato, é que o senhor vem externar preocupação com o técnico de enfermagem. Essa preocupação, na Câmara, eu venho lutando desde sempre. Não é justo que quando pessoas que não dão um prego na barra de sabão recebem um salário vultuoso, enquanto um técnico de enfermagem, como vimos nessa epidemia aqui, praticamente não saiu das unidades de saúde, recebiam uma miséria. Vossa Excelência tem uma habilidade muito grande em tirar leite de pedra, mas dessa pedra não vai sair mais nem água. Com a palavra, o vereador de novo. Disse-se reportando ao vereador Gustavo, que cada dia o admirava mais, e que ele tinha lhe dito que o mesmo tirava leite de pedra. Continuou. Pois quis comparar 144 meses do seu sogro com 36 meses de Hélio. Isso é que eu chamo de esforço, de tentar colocar as suas ideias e vendê-las como as melhores. Outra coisa que a Vossa Excelência fala é a questão dos 48 meses. Eu já expliquei que quando você é eleito para 48 meses de mandato. Então, o que você fizer dentro desses 48 meses, você está cumprindo o que você prometeu nas ruas. O que ele tem feito está dentro do mandato dele. É a austeridade que ele fez desde o início de segurar o orçamento e esperar fazer uma reserva para poder começar as obras do município. E está cumprindo as obras mais importantes e está cumprindo dentro do seu mandato. Com essas considerações de nada pessoal, eu quero lhe dizer que estou à vontade para continuar defendendo o que eu acredito. Com a palavra, o vereador Edson Siqueira disse que é muito importante ver o discurso tanto do vereador Gustavo quanto do vereador Elinor. Um vereador que sempre tem mostrado a importância em defender algo que, pelo orçamento que este município recebe, precisa se fazer muito mais. É um município que, mesmo com toda a crise do nosso país, ainda arrecada mais de 14 milhões. E ainda temos pessoas nesse município passando fome. Disse que vem do plano de governo do prefeito Hélio
falta muito e que acredita que é o que está nesse plano de governo, em 6 meses, ele não tem como fazer nem um terço do que está aqui prometido. E que foi prometido em Palanque e quando foi registrado na Justiça para ser candidato. Continuou. Quando se trata do relatório do TCE, o senhor vereador Edilor sabe que existe irregularidade na folha de pagamento. O senhor sabe e conhece que existem pessoas na folha de pagamento que recebem em casa sem trabalhar, enquanto muitos pais de família querem um salário mínimo e não têm. O senhor sabe e conhece essas pessoas debaixo do meio e que tem pessoas fora do município com salário de R$ 2.500 a R$ 3.000, enquanto muitos não têm mínimo para sobreviver. Tudo que o prefeito fez aqui embaixo do meio, em Guamaré, é verdade, algumas coisas. Me perguntaram por que hoje estou questionando as obras do prefeito Hélio. Porque foi agora que ele começou a construir. Como é que eu vou questionar antes? Porque ele deixou tudo para o último ano. É o ano eleitoral. Quem quer dar dignidade ao povo de Guamaré começa cedo, no primeiro dia de mandato. Disse ter visitado semana passada, junto com o vereador Gustavo, o conjunto que foi entregue a algumas pessoas de Guamaré, sem água, sem energia, as portas, o material de terceira qualidade. Você sabe, vereador, se formos falar de quem foi covarde, traíra, o senhor sabe quem foi o covarde, quem foi o traíra do Guamaré e baixo do meio. Quando eu venho para esta casa, eu trago documentos, não é da boca para fora, não é para passar manteiga em ninguém. Tudo que o prefeito Hélio fez embaixo do meio é dever, é obrigação. É um orçamento de 160 milhões anuais. É quase meio bilhão de reais que entrou nesse município. E nós ainda tem gente de Guamaré passando fome. Para muitos que recebem salário, se dá um prego na barra de sabão. Está tudo bem. Porque estão se dando bem. Diz não puxar o assunto do relatório do TCE, porque acha que não é bom para poucos vereadores aqui nesta casa. Com a palavra, o vereador Damião. Disse frisar uma questão que o vereador Gustavo tinha colocado, onde mesmo trouxe a notícia do blog Guamaré em Dias, onde o vereador Edinho tinha deixado o governo, mas os cargos continuavam no governo. O prefeito Hélio mostra que não vive perseguindo ninguém, nem o servidor. Imagine se o prefeito resolve colocar para fora todos os eleitores de Edinho, que hoje tem vínculo com a prefeitura de Guamaré. Aí é que o desemprego aumentava. As portas de Hélio estão aí. Ele está andando nas ruas. Ressaltou que a crise da Petrobras hoje não é só em Guamaré. Mas se não tivermos o concreto por parte do governo federal, a nossa Petrobras vai ficar restrita apenas aos funcionários internos e os seguranças do polo. Disse que Edinho deve dar graças a Deus e colocar as mãos para o céu, porque o prefeito não divide o povo dele, porque ele tem eleitor. O vereador Edinho tem muitos eleitores, e 90% dos seus eleitores são funcionários públicos da Prefeitura de Guamaré. Com a palavra, a vereadora Lisete de Negreiros. Lembrou que esta semana viu muitas reportagens nos blogs a respeito das casas que foram entregues. Disse que teve cuidado em procurar a secretária e saber o porquê dela ter entregado as casas naquelas condições. Continuou. A secretária me encaminhou o relatório que, segundo ela, estava recebendo denúncias que iam se avançarem das casas. A gente não
que isso não iria acontecer, porque o Amaré já foi vítima disso. Então, a secretária, preocupada com o pessoal que estava cobrando as casas, fez uma reunião com todos, expôs o problema e disse que iria fazer um sorteio das chaves e cada um tomasse conta da sua casa. Ela não mandou que as pessoas fossem para as casas. É tanto que ela deixou bem claro que enquanto a Secretaria de Obras não colocasse energia e a água, iria pagar os aluguéis, segundo a secretária falou. Outra coisa que foi muito enfocado foi a qualidade das casas, o tamanho das casas. Lisete disse acreditar que seus nobres colegas sabem disso. Essas casas foi um programa de subsídio habitacional, dentro dos padrões do Ministério das Cidades. Ela tem 33,07 metros quadrados, é o padrão. Não é o prefeito que quis fazer as casas daquele jeito. Foi o padrão que veio de Brasília. Tiveram contato com o pessoal do Banco Paulista e ainda foi possível colocar cerâmica, porque era no cimento. Ainda queriam padronizar pela mesma metragem das casas que estão sendo feitas com recursos próprios, mas não foi possível. Tem a segunda etapa, que é a drenagem, a pavimentação e os muros. Na qualidade de vereadora e dos demais vereadores, iremos cobrar para que isso seja executado, porque é dever do município entregar as ruas pavimentadas com a drenagem e os muros das casas. O nosso papel é cobrar, conversar com o prefeito e não ficar denegrindo e falando isso ou aquilo, sabendo da verdade. Disse discordar com o vereador Gustavo, quando ele disse que não vê mais o plano como uma prioridade, agora no último ano de governo. Explicou. Nós da educação já temos um plano e foi muito duro para que nós conseguíssemos, e hoje estamos tirando frutos. Esse plano está vindo agora para que todos os funcionários tirem frutos dele. Não é para agora, é para o futuro, porque trabalhamos para que tenhamos um futuro melhor. Com a palavra, o vereador Joselino Gomes disse se alegrar na tarde de hoje por estar perante de um distrito que ele acolheu desde que chegou aqui e, consequentemente, conseguiram grandes amizades. Lembrou que depois de alguns meses de mandato conturbado que assume, algumas falhas suas não esconde. O que mais lhe alegra é estar perante um município que confiou a ele 3 campanhas e que hoje Deus lhe abençoou e que hoje deu a cara para bater e está aqui, de cabeça erguida. Parabenizou ao Executivo pelo projeto que se refere ao termo de convênio, o projeto de número 007/2015, que prevê um convênio entre o município e a colônia de pescadores. Com a palavra, o vereador Miranda Júnior disse que era de extrema importância trazer o trabalho legislativo para mais próximo da população. Residente em Baixa do Meio e proximidades, continuou. Eu poderia até parafrasear o que o colega Edmundo falou, que não há nenhuma dificuldade para ninguém e nem para nós vereadores, muito menos para vocês, eleitores, em que se pronunciar sobre vaias, sobre palmas ou sobre silêncio. Mas o tempo que rolou na maior parte da reunião de que o governo fez ou que o governo não fez, se houve morosidade. Se há justificativa para isso, esse tema não foi trabalhado de ontem para hoje. Esse tema é tratado na Câmara, no Tribunal de Contas e na fiscalização interna do Executivo.
desde o primeiro dia de nossa gestão. Essa avaliação política eleitoral deve ser tratada em palanque. Eu vejo aqui que temos 2 projetos de lei de uma importância que não só damos, mas que a grande maioria das leis estamos aqui. Que imagino que até mesmo os guardas esperavam alguma palavra em relação a isso, sobre alguma discussão em relação a esse tema. Nós, enquanto vereadores, que militamos na política, que iremos, talvez, nas reeleições que se aproximam, arriscar uma candidatura, nós que tentamos ser líderes, temos que aprender a liderar. Porque eu pude observar que não existe ninguém praticamente ligado a mim com os ânimos exaltados nesta reunião. E me entristece o silêncio daqueles que propõem como líderes, porque esse silêncio influi a exaltação dos seus correligionários. Se vamos liderar, vamos tratar o assunto com responsabilidade. E liderar dizendo: política não é uma guerra, é uma arte. Antes de encerrar a sessão, o presidente disse que, ouvindo o discurso do vereador Elinor, uma pessoa como sempre sensata, uma pessoa que defende o governo desde o primeiro dia que assumiu, que tem suas convicções, ouvindo os demais vereadores, e no final o vereador Miranda Júnior trouxe a tranquilidade e a calmaria para essa sessão de hoje. É muito fácil você atirar pedra e dizer que o outro não está fazendo nada. Meu intuito de fazer essa sessão no distrito de Baixo do Meio, onde é considerado o maior dos distritos, foi debater, aprovar o que está na pauta. Mas, se às vezes, por um discurso ou por outro, as coisas desandam de uma forma que a gente perde até o controle. Eu fico muito feliz quando a vereadora Lisete diz que esse plano de cargos e carreiras é importante nesse município e que poderia presidir a audiência pública com os servidores concursados para tratar desse assunto. Muitos prefeitos passaram nesse município e deram suas contribuições. Nós não podemos tirar o direito de cada um. Todos que passaram aqui contribuíram para que hoje o Amaré e Baixo do Meio estarem da forma que está. Quando Gustavo falou em relação ao patrimônio do senhor João Pedro Filho, com todo respeito à sua memória, dou para a população e após isso cobrou a pavimentação, esse vereador aqui disse que assim que a pavimentação começasse, seria contemplado. Esse conjunto ele denominou de João Pedro Filho. Isso é saber governar, porque outrora não se fazia isso. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Estamos aqui para respeitar a administração de cada um que passou à frente desse município. Quando eu falo que o vereador Elinor tem legitimidade para isso, só tem 2 sentidos a se defender ao prefeito e ao governo dele. Primeiro, Deus. Primeiro, Deus. E segundo, quem vai avaliar ele são vocês, que estão aqui nesta Câmara. É muito bom vir aqui e atirar pedra nele. É muito bom vir aqui e falar de tribunal. O tribunal não fez o seu relatório? Vamos esperar o desfecho desse relatório. Então, é isso que eu peço, a compreensão e a sensatez de cada um. E peço sem demagogia, respeitando as pessoas, os valores, respeitando o vereador Edson, respeitando a atitude dele. Temos que respeitar as opiniões de cada um, mas não podemos deixar de dar o mérito a quem tem mérito. Existe um plano de governo e se o povo avaliar que ele não cumpriu com o plano dele,
não vão votar ao contrário. E se o povo avaliar que dentro de 4 anos ele cumpriu com uma boa parte e ele merece uma nova chance a governar o município, o povo vai votar nele e elegê-lo novamente. Fica o meu apelo, vamos caminhar para uma eleição limpa, coerente e de ideias inovadas, de propostas, e deixe o povo escolher. Eu quero aqui agradecer a Guarda Municipal, pois muito me satisfez ver o trabalho de vocês, que vocês merecem. Tem uma frase do ex-prefeito Eusébio, quando ele teve a oportunidade de governar Guamaré, que falou o seguinte: eu tirei o povo da minha porta para não sofrer humilhação, e dei dignidade colocando ele na porta do banco. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerra a presente sessão, antes marcando uma nova para o dia 28 de junho do ano em curso, às 15 horas. O mesmo determinou a mim, o Isilei de Queiroz Freire, redator de atas, que eu redigisse e apresentar a ata, o que foi atendido de imediato. Expediente do dia. Projeto de resolução institui a Frente Parlamentar da Primeira Infância no âmbito da Câmara Municipal de Guamaré e da outras providências. Autoria, vereador Eudes Miranda. Requerimento de número 050/2016. Nota de pesar. Requer voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Antão de Mercedes. Justificativa. Trata-se de uma perda irreparável de um ilustre cidadão guamareense que dedicou sua vida à criação de sua família de forma digna e honrosa, bem como um dos pioneiros a acreditar no desenvolvimento deste município. O cidadão, pai, avô, companheiro, amigo e empresário, o senhor Manuel Antão, deixa um legado do qual seus familiares, amigos e a sociedade devem se orgulhar. E é por este legado que solicitamos que fique registrado nos anais desta casa a moção de pesar deste grande cidadão guamareense. Autoria, senhora vereadora Diva de Araújo. Informativos. Informativo do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Número do comunicado CM 057028/2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Rio Grande do Norte. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A entidade, Prefeitura Municipal de Guamaré. Programa Cota, parcela 5, data da emissão 10 de junho de 2016, no valor de R$ 36.395,40. Informativo do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Número do comunicado CM 051423/2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Rio Grande do Norte. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade, Prefeitura Municipal de Guamaré. Programa Mais Educação, Ensino Fundamental, um valor de R$ 12.528. Alimentação escolar, R$ 390. Alimentação escolar, R$ 2.946. PNATEC,
R$13.553,57. PNADE, R$2.554,74. Verificando que, após a leitura do expediente, verificando que há um vereador inscrito para fazer uso da tribuna, e por ordem de inscrição, o vereador Gustavo Henrique, prazo de 10 minutos, pelo tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, caríssimos colegas vereadores. De um modo particular, quero cumprimentar minha colega Elisete Negreiros por mais um netinho. Sem dúvida nenhuma deve ser motivo de muita alegria. Parabenizo Vossa Excelência aqui nesta tarde. Minhas senhoras e meus senhores, caríssimos colegas, após o recesso, esta ocasião é a oportunidade que efetivamente a gente retoma os trabalhos, já que na semana passada não tivemos quórum para realizar nossa sessão. E eu recepciono cada um de Vossas Excelências desejando saúde, paz e que possamos produzir o que há de melhor em cada um de nós em prol do povo de nossa terra. Sabemos que esse ano é um ano atípico, retornamos do recesso e entramos numa disputa eleitoral, mas na condição de vereadores eleitos, não podemos, em função disso, de maneira alguma, renunciar à nossa função principal, que é de incansavelmente continuar a luta por melhoria para o nosso povo. E com base nisso, caros colegas, é que eu trago um assunto aqui, tem sido recorrente esse assunto, mas infelizmente, como ainda não obtivemos aí uma resolução, uma solução, eu venho mais uma vez aqui abordar este tema para que a gente possa discuti-lo e de alguma maneira solucioná-lo. Eu tenho acompanhado, como é de praxe, as notícias, principalmente as veiculadas em nossos blogs, que são um excelente canal de informação. E eu acessava o blog Palmeira em Dia e estava vendo que dia 8 de junho foi realizada uma solenidade onde, regada a muita emoção, foram entregues as chaves das casas desse loteamento recém-inaugurado em Salina da Cruz. Logo que as casas foram ocupadas, iniciou-se aí muitas reivindicações, para não dizer inclusive revolta, porque até os dias atuais aquelas pessoas continuam vivendo lá sem água, sem luz e sem qualquer tipo de pavimentação naquelas ruas. Inclusive eu tenho visitado e estou sabendo que já houve inclusive desistência de pessoas que receberam as casas, saíram e voltaram para o aluguel em face das péssimas condições em que estão submetidas. Inclusive tem uma prova testemunhal aqui. Sei também que muitas pessoas têm dado entrada no hospital em função da quantidade de areia, de poeira que fica dentro das casas, provocando principalmente doenças respiratórias nas pessoas, onde os principais alvos são as crianças. Então, eu sinceramente não consigo entender como é que uma gestão que ostenta tanto planejamento consegue incorrer em um erro tão elementar. Ou seja, as pessoas não precisam apenas de um teto para ficarem debaixo. Elas precisam, acima de tudo, de dignidade. Elas precisam de condições mínimas para sobreviver.
Elas precisam caminhar em um lugar que não provoque tanta poeira. Elas precisam de água e elas precisam essencialmente de energia elétrica. Ou seja, a gente passa as margens daquele loteamento, é como se morasse ali nômades. E aí a única medida que a gente vislumbra que o governo adotou para isso é responsabilizar vocês que moram lá. Porque no dia 29/7, o blog mais uma vez divulgou uma reunião onde todos vocês estavam lá, e a culpa por vocês estarem vivendo nessa situação, segundo a secretária, está estampada aqui nessa matéria. E, senhoras e senhores, independente da divergência de opiniões, independente de quem está satisfeito em viver no escuro e na poeira, eu me sinto na condição de vereador obrigado a vir aqui e, junto a meus pares, defender que urgentemente olhem para aquela situação. As pessoas não merecem viver sob aquelas condições que para mim são desumanas. Aquilo reflete caos, reflete desorganização administrativa e precisa ser reparado. Fica esse registro aqui, caros colegas, com relação àquele loteamento. Espero realmente que a gente possa solucionar isso aí o mais breve possível. Ali moram seres humanos e, como tais, devem ser tratados. Gostaria também de abordar um outro assunto aqui, já que o tempo é exíguo, que é com relação à falta d'água. Há quase 20 dias, Guamaré vive mais uma vez uma crise hídrica, né? Ou seja, a água não chega às casas das pessoas, e isso é desnecessário comentar quais os efeitos que isso causa. E a gente sabe que isso é um problema crônico, mas em março desse ano, aqui desta tribuna, foi prometido que 6 meses a partir daquela data, esse assunto estaria definitivamente resolvido. E eu tenho tido o cuidado de entrar em contato com a empresa que venceu a licitação para saber em que pé que anda as obras, né, de construção da famigerada unidade dessalinizadora de água. A primeira vez que eu liguei, caros colegas, eu até fui bem recepcionado. Me disseram que os preparativos estavam a todo vapor e que logo iria começar. Decorrido mais de um mês, e como não aconteceu nada, eu liguei novamente. E dessa vez eu já não fui mais tão bem recepcionado, muito embora tenha me identificado como vereador do município de Guamaré, preocupado com a situação da falta de abastecimento de água. E o engenheiro lá responsável pediu que eu tivesse paciência e que logo as coisas estariam resolvidas. Eu disse para ele: olhe, seu doutor, eu até poderia ter paciência. Eu não sou assim um sujeito muito educado, mas eu vou lhe tratar bem. Agora, o senhor está onde agora? Eu estou em Recife. O senhor me faça a gentileza, o senhor venha de carro, de avião, como o senhor quiser, e venha aqui em Guamaré, no centro da cidade, e entre em qualquer casa. O senhor escolha qualquer casa e entre, e peça para a pessoa que há 20 dias está sem água para ter paciência. Ou então o senhor vai lá em Salina da Cruz, e lá no auge, numa casa onde tem uma senhora com 5 filhos e todo mundo sem tomar banho, sem ter como cozinhar, o senhor entra lá e pede para ele ter paciência. Vai lá em Morro do Juda, quilombo, Lagoa Seca, e pede para aquele povo ter paciência. Se eles tiverem paciência, eu também vou ter. Só que é difícil lidar com um problema tão grave como é esse, tão essencial à vida humana como é a água, e pedir para as pessoas terem paciência. Se não dá para fazer, se não dá para realizar, não prometa. Sobretudo, não prometa com a ostentação de que vai ser resolvido. A cada evento que ocorre aqui ou em qualquer lugar em âmbito municipal, em que se promete com veemência: eu vou realizar,
a gente enche as pessoas de esperança, a gente deixa as pessoas convictas de que aquilo vai acontecer. E quando não acontece, é mais uma frustração, é mais uma decepção. Então vamos parar de fazer promessas mentirosas que não é possível cumprir. Depois de dizer, porque vinha não sei de onde, vinha de marca, o equipamento, não interessa. Então se era assim que ia acontecer, então dissesse. Nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível, mas teremos que enfrentar essas e aquelas variáveis para poder ocorrer. Mas não, se garantiu aqui que iria fazer. E no entanto não fez. Então o caos continua instaurado aí. Nós estamos no 8º mês do último ano da gestão. E eu pergunto, de quem é a culpa? É do povo, assim como culparam o povo do loteamento recém-inaugurado lá em Santana da Cruz? Caros colegas, eu sei que... Vereador Gustavo, você desculpa o interrompimento, mas quero que o senhor conclua, porque o seu tempo já se esgotou. Sim, senhor presidente. Caros colegas, então fica aqui, mais uma vez, uma reivindicação que eu considero legítima, necessária, e que possamos unir forças para a gente dar uma satisfação para a população. Não é mais admissível, caros colegas, que a gente continue vivendo na cidade dos milhões, mas que preste serviços de tostões. Obrigado. Não, vou mais orador inscrito para fazer uso da tribuna. Não havendo nada a discutir na aula do dia, eu passo as comunicações parlamentares. Cada vereador, no seu tempo de 6 minutos, vai fazer o uso das comunicações. A palavra está facultada. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso das suas comunicações, antes de encerrar a sessão, quero só também agradecer a presença dos senhores vereadores, pois, como bem o vereador Gustavo falou, nós estamos começando nossos trabalhos. Quero desejar também a todos uma ótima vida sobre o recesso e dizer também que, apesar desse pleito que nós vamos enfrentar, também devemos ter a consciência que devemos cuidar dos problemas do Amaré e também, para nós cuidarmos, nós temos que ter mais presença, e esse é o pedido que eu faço a vocês, porque sabemos que temos uma campanha, mas também nossos deveres temos que cumprir com a sociedade. Pois eu deixo aqui meu boa tarde, meu agradecimento a todos, a Guarda Municipal, a imprensa, principalmente as pessoas que vieram aqui assistir essa sessão de hoje, marcando uma nova para o dia, acho que 16 de 8 de 2016, no prazo regimental. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.